Que Jesus possa nos proteger, abençoar, nos abraçar neste momento. E primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, nesta casa, que sempre nos acolhe, né? Com muito carinho, com muito amor, muitas bênçãos. E é isso aí. A oportunidade de estar aqui falando não é porque a gente sabe mais, mas é porque a gente precisa aprender mais. Então é a oportunidade que a gente tem de ler novamente, de reler, né, e de entender as coisas que Jesus nos falou, né? Bom, é isso. Então hoje eu vim aqui para falar da parábola dos talentos, segundo São Mateus, e parábola das minas, segundo São Lucas. Então em Lucas é parábola das minas e em São Mateus parábola dos talentos, tá? Talento, na verdade, hoje a gente usa como sinônimo, né, as qualidades, mas naquela época talento era uma medida, era um peso, né, uma medida de peso. E deve ser em torno de 38,9 quilos por aí, tá? Só a título de informação, né? Porque o que vai interessar mesmo é a nossa interpretação, porque Jesus falava por parábolas, e a parábola é um jeito que Jesus encontrou, né, de trazer as coisas sérias e até difíceis de serem faladas de uma forma mais suave, mais amena, né? E que cada um entende a sua maneira também de acordo com o seu estágio. Então, as parábolas são assim, você pode interpretá-las de várias formas, conforme quanto mais você lê, quanto mais você faz a reflexão, você pode enxergar por um lado, né? Mas vamos lá. Eu fui pegar o Evangelho mesmo, né, a Bíblia, para dar uma olhadinha no Evangelho de Mateus e de Lucas para ver se tinha algo que complementasse o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Complementasse não, porque a gente sabe que é uma roupagem, né, mais fácil a interpretação. Mas vamos lá, e eu percebi no Evangelho que a parábola dos talentos, assim como a parábola das 10 virgens, que é do capítulo 25 de Mateus, são parábolas proféticas, ou seja, que não aconteceu, porque Jesus falava por parábolas, algumas coisas que ele via acontecer, e aí ele contava a história, mas algumas eram proféticas, ou seja, que iria acontecer, que não tinha acontecido. Então, no capítulo 24, ele começa fazendo uma narrativa, digamos assim, para os seus discípulos, da volta dele. Não é? Que os discípulos perguntam para ele, porque ele já sabia que ele ia ser preso, crucificado, né? Ele já sabia de toda a história, os discípulos dele também já sabiam. Então, aí os discípulos começam a perguntar, e aí, Senhor, quando volta, né? Quando voltará, quando vai ser o fim dos tempos? Porque Jesus também falava que tudo aquilo que estava lá em Jerusalém ia cair por terra, né? Porque não estava nos conformes. Então, né, Jesus começa a dizer, né, das coisas que viriam. E na interpretação de algumas pessoas, inclusive a minha, está muito relacionado não é fim dos tempos, porque os tempos não acabam, mas assim, a essa parte de transição planetária, né? Que nós estamos passando com certeza. Essa fase de sair de um planeta de expiação e prova para um planeta de regeneração. Então, certamente que todas as religiões, né, todas as religiões vão falar de um momento sobre isso. De uma forma um pouco diferente, você vai lá no catolicismo, vai lá no batista, vai lá enfim, em todas as religiões vão falar, a própria
Israel, né, os judeus, vão falar dessa fase difícil que estamos passando e que iríamos passar mesmo. Já estamos passando, na verdade, faz tempo. Mas aí Jesus fala para a gente ficar atento com os falsos profetas, as pessoas que vão falar coisas que vão se colocar como Messias e não é o Messias, que vão fazer a gente desacreditar naquilo que a gente acredita, não é? E isso era preocupante para a gente ficar atento. Então ele fala também da queda de Jerusalém, fala das pestes ou das doenças que apareceriam, e aí a gente fala hoje dos ceifadores, né? Um deles é a Covid, que já esteve por aqui, e virão mais 2, pelo menos, mas um deles é a Covid, já, né? E falam da guerra de nações contra nações, que nós estamos aí, né? A gente vê na televisão todo dia o que está acontecendo no mundo. Chico Xavier também já vinha nos alertando dessa questão da guerra, enfim, né? Na transição de 2024, que ele falou, e depois mudaram para 2026 ou 28. Fala das pestes, fala, enfim, das doenças, falam das guerras e fala do sofrimento. Basicamente, ele fala isso, né? Mas que as coisas ruins iam acontecer de tanta forma que muitos de nós iríamos desacreditar, né? Iam perder a fé, ia perder a coragem, né? E tentar até desistir. Mas aqueles que perseverarem encontrarão sim o reino de Deus, né? Reino dos céus. Então, assim, não saiam do caminho que a gente escolheu, né? Sejam firmes, sejam fortes, apesar das coisas que acontecem, apesar das coisas que às vezes fazem a gente falar, nossa, mas que coisa feia, que é isso que está acontecendo, né? Não acredito que isso possa estar acontecendo, mas a gente tem que continuar, né? Aí ele fala também que quando ele virá de uma forma que todos verão. Então, não adianta um falso profeta falar, vai no deserto, ele usa essa palavra, né? Vai no deserto que ele está lá. Não vá, porque eu não estarei. Volta para sua casa que ele está lá. Não vá, né? Porque ele quer tirar você do caminho. E nesses dias de tribulação, né, ele fala que é mais ou menos como aconteceu com Noé. Né? Todo mundo sabia que Noé tinha feito a arca para a salvação daquele povo. Mas os esquecidos ficaram bebendo, ficaram comemorando, ficaram dançando, ficaram, né, festejando e não perceberam quando Noé entrou na arca e logo após veio o dilúvio e os levou a todos, né? Então, o que quer dizer tudo isso, né? Quer dizer que a gente, assim, a gente tem que estar atento, a gente não sabe, né? É claro que cada religião usa, por exemplo, algumas falam do arrebatamento, então você tem 2 pessoas lá plantando, uma fica, outra vai, mas enfim, isso são parábolas e formas de interpretar. Mas o fato é que nós temos que estar firmes, fortes, com coragem, atentos a tudo, a todo momento, para poder, né, ver realmente Jesus voltando, né, e dessa vez ele vai voltar de uma forma que todos verão. Não vai ser mais como foi há 2000 anos atrás, que teve dúvida. Dessa vez não terá dúvida, né? E fala no próprio Evangelho de Mateus que é como um raio que virá do Oriente ao Ocidente e todos verão. Ou seja, vai aparecer para todo mundo, né? Para todo mundo vai saber que é o Cristo planetário voltando para resgatar essa terra, né? E separar o joio do trigo. Quer dizer, não é que é desprezar os outros, mas é simplesmente porque a terra vai para um planeta melhor
E não há condição de todos ir para um planeta melhor. Todos têm a mesma chance, né? Assim como nós tivemos, né? Já viemos de um mundo pior, né? No mundo primitivo. E segundo a vontade de cada um, segundo o empenho de cada um, a dedicação de cada um, o esforço de cada um, nós conseguimos chegar até aqui. E vai depender só de nós. Não vai depender de ninguém. Depende de nós. Nós já fomos chamados, Jesus já veio, já mostrou, já falou. Né? Todos nós estamos dentro de uma casa de oração, estamos estudando. Então, se a gente não faz, ou porque a gente não está em condição mesmo espiritual para fazer, então a gente não consegue, ou a gente não quer, ou a gente é relapso. Né? Das duas, uma. Então, de qualquer forma, né? A gente precisa prestar atenção nessas situações. E aí, então, esse é o capítulo 24, no Evangelho de Mateus. É muito lindo, depois se vocês puderem, leiam, porque é muito bonito, muito bonito mesmo. Lógico que tem muito mais coisas que eu não dá tempo de falar aqui. Depois vem o capítulo 25, e que tem a parábola das 10 virgens, que ela é assim, ó, juntinha com a dos talentos, porque uma é complementação da outra. Nas 10 virgens, resumidamente falando, porque acho que vocês até conhecem, 10 virgens saem ao encontro de um esposo, certo? Aí 5 mais precavidas, mais dedicadas, levam as lamparinas ou candeias, enfim, e um pouco de óleo nas vasilhas, caso acabe, né, o óleo das lamparinas para acender o fogo. As 5 relapsas vão só com as lamparinas e não se preocuparam em levar uma reserva de azeite. Bom, fica tarde, demora um pouco e elas adormecem, tá? E no adormecer, quando acordam, por volta da meia-noite, percebe que as lamparinas já estão se apagando. E foram pedir azeite para as outras que tinham levado azeite, né? E as outras não deram, porque falou, se a gente der para vocês, nós também vamos ficar na escuridão. Então vá e compre antes, né? Antes que acabe. Bom, nesse meio tempo, o esposo chegou e só viu as 5 prudentes, né? E as outras chegaram depois e não conseguiram mais entrar nas bodas, na casa, lá no salão, porque a porta já estava fechada. O que quer dizer isso, né? O que quer dizer essa parábola? Quem que é o esposo? É Jesus, ou o Cristo. Quem que é as virgens? Somos nós. E quem são? Quem é o azeite, né? São as nossas virtudes, são nossos talentos, são tudo aquilo que a gente faz de bom, todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, que a gente não consegue doar para os outros, e isso não conseguimos. A nossa evolução espiritual é só nossa. A gente não consegue, a gente consegue ajudar o outro, mas dar para o outro a gente não consegue. A evolução é individual, né? Nós podemos ajudar todo mundo, mas não podemos dividir nossas virtudes. A virtude é só nossa, assim como os defeitos também, né? Tá? E aí sim vem a parábola do talento, né? Aí a parábola do talento fala também da fé, fala também de como nos preparar para esse, no meu entender, para essa época de transição. O que fazer, então? Porque lá antes ele fala, no capítulo 24, ele fala do que vai acontecer. E no capítulo 25, na parábola dos talentos, ele fala como nós devemos nos comportar para entrar, então, no reino dos céus, para passar bem por essa fase planetária, né? Para a boa nova, né? Para isso que vai acontecer. Então, ele dá o exemplo
dos servos que foi lido aqui, né? Então, que o Senhor foi viajar e deu todo o seu dinheiro para 3 servos. Para um ele deu a quantidade de 5 talentos, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1, conforme sua capacidade. Veja bem, isso é importante. Não é que foi aleatório, não é que ele teve preferência, não é que ele olhou para a carinha daquele, aquele mais bonitinho, esse é meu amiguinho, não, aquele lá não vou com a cara dele. Não é isso que aconteceu, não foi isso. Ele simplesmente deu. Por que ele deu 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro? Conforme a sua capacidade de trabalhar com isso, né? De tomar conta disso. Ele já sabia, porque Deus não dá o fardo maior do que a gente pode carregar, né? Nem é pedido para nós coisas que a gente não consegue fazer. Cada um está num movimento. E isso é respeitado na natureza, né? Isso é respeitado. Cada um está no momento e cada um vai ter uma obrigação, um chamamento diferente, porque ele está em condições diferentes. E aí aquele servo que tinha 5, que pegou 5, multiplicou por 5. O que tinha, aliás, multiplicou por 5 não, multiplicou por 2 e ficou com 10. O que tinha 2 também multiplicou, investiu lá, né, no CDB, alguma coisa, investiu algumas, e recebeu mais 2. E o outro, pobrezinho, ele ficou com medo. Ele fala isso. Não, são 2 coisas, né? Ou ele mesmo ficou com medo, vamos falar. Será que ele ficou com medo mesmo? Então, se ele ficou com medo mesmo, e a gente sabe que o medo é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa. Porque a pessoa com medo, ela não avança, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que adquirir é coragem para fazer as coisas, para enfrentar as coisas, né? É coragem. Para falar em público, precisa ter coragem, senão não fala. Não é verdade? Porque a gente sabe que a gente não sabe tudo. Então, precisa ter coragem, ou cara de pau, das 2 uma. Então, assim, no meu caso, eu preciso de coragem, que eu sou tia. No meu caso, eu preciso de coragem. Mas, enfim, porque parece que é fácil, mas não é tão fácil, né, gente? Mas, assim, então, das 2 umas, ou ele teve medo, e o medo corrói, o medo realmente é uma praga na nossa vida, só atrapalha, não é? Porque a gente se sente inferior, a gente se sente incapaz, né? A gente acha que não vai dar conta do recado, então de nada, não é? Mas pode ser também que ele simplesmente, que eu vi esse lado dele, que ele pôs a culpa ainda no Senhor. O Senhor é muito bravo, não é mais ou menos isso que ele falou? O Senhor é muito bravo, o Senhor colhe do que você não planta, o Senhor junta o que você não espalha. Então eu fiquei com medo, resolvi enterrar. Então pode ser que ele ficou com medo e enterrou, medo do chefe lá, do patrão ficar bravo, né? Porque e se ele perdesse? E se ele fizesse uma aplicação que ele zerasse? Ele não tinha nenhum para devolver. E se desse menos 2? Se desse negativo, né? Tem isso também, né? Mas eu acho mais que ele foi a querer tirar o corpo fora e já pôr a culpa no Senhor lá. E então era uma bela desculpa e o Senhor não acreditou, falou que ele era, né, um mau servo, um servo relapso, um servo que não soube cuidar, né? E ainda mandou ele dar aquela moeda ainda para o outro que tinha 10. E é daí que vem uma passagem da Bíblia que fala que ao que tem mais será dado, e ao que tem menos, até o que tem será tirado. Nossa, mas aí eu nunca entendia muito essa parte. Falei, mas que coisa. Aquele que tem mais vai dar mais. O que tem menos ainda vai tirar um pouquinho que tem. Né? Não parece estranho? Parece estranho, mas não é. É porque, assim,
aquele que tem pouco é porque ele já se esforçou um pouco. Ele está numa condição espiritual já de poucas condições. Porque certamente, ao invés de ele vir para uma casa, né, de oração, ou para ler um bom livro, estudar a Bíblia, fazer uma caridade, ajudar um doente, enfim, qualquer coisa útil, preferia talvez ficar no WhatsApp, ficar no Facebook, né? Ficar vendo novela, sabe Deus, né? Então não evoluiu. Não evoluiu. Se não evoluiu, veio pouco para ele. E aí ele ficou olhando a grama do vizinho, ainda ficou com inveja. Por que será? Acho que ele pensou assim, mas por que será que o outro deu 5, que ele recebeu 5, o outro 2, e só eu recebi 1 ainda? Ah, me poupe, né? Então, assim, me poupe. Então, vou enterrar aqui e fica por isso mesmo. Devolvo exatamente o que eu recebi. O que, na maioria das vezes, nós, seres humanos, pensamos dessa forma. A justiça humana, a justiça do homem, pensa assim, eu devolvo aquilo que eu recebi. Nos meios trabalhistas é assim, né, gente? Eu faço aquilo que eu sou pago para fazer. Não é mais ou menos assim? Às vezes a gente vê isso demais. Ah, mas eu fui pago para varrer aquele cantinho. Eu não fui pago para lavar uma louça, por exemplo. Ou outro. Eu fui pago para fazer comida. Eu não fui pago para passar um pano porque caiu uma água ali. Então, o ser humano, às vezes, ele acha que a justiça é isso. Mas a justiça de Deus não é assim. Né? Não é dessa forma. Então, a gente tem que estar sempre fazendo, para a gente alcançar o reino dos céus, vamos dizer assim, sempre a mais do que é o nosso dever e direito. A mais. Porque igual, eu costumo falar isso no meu meio de trabalho, igual todo mundo faz. Se você quer ser vista pelo lado bom, ser promovida e tal, faça o dobro do que você tem que fazer. Porque aí eu vou ver que você é a pessoa que tem que estar do meu lado. Se você fizer igual todo mundo, não adianta. Eu vou ver você como todo mundo. É um a mais que não faz falta. Não faz falta. Entra um, sai outro, põe outro, entendeu? Então, para Deus também é assim, né? Se a gente ficar fazendo só o estritamente necessário, não vamos evoluir. Então, vamos ficar sempre com menos. Então, é por isso que aquele que tem mais vai receber mais, sempre. Aí a pessoa fala, né? Ah, eu devo ter jogado pedra na cruz. Ah, eu acho que noutra vida eu devo ter sido uma pessoa muito ruim, em outra encarnação, por isso nada dá certo para mim, Jesus não me ajuda, Jesus não me vê. Mas não é que a gente não faz aquilo que tem que fazer. Então, se eu trabalho, né? Vamos supor, no meu caso, eu trabalho em escola. Eu não trabalho lá só pelo que eu ganho. Eu trabalho muito mais. Se precisar lavar banheiro, eu lavo. Se precisar cozinhar, eu lavo. E olha que eu já fiz isso. Que na época que só tinha uma cozinheira e ela quebrou a perna, eu fiquei 15 dias, além do meu serviço de diretora, lógico, eu ia lá, fazia o almoço, fazia a janta e o lanche da tarde para as crianças. Todos os dias. Tinha uma menina que me ajudava, lógico, mas eu ia lá, adiantava tudo e via. E voltava. E as professoras falaram, Mara, você não volta mais para a direção. Você vai trabalhar na cozinha porque nunca comemos tão bem. Nunca comemos tão bem. Por quê? Porque foi feito com amor, com carinho, com respeito. Não é? Então, a gente tem que estar pronto a fazer naquilo que é preciso fazer. E não o que eu quero fazer. O que é preciso. E nós nem sempre vemos assim. E isso, gente, não é só na vida espiritual, porque, lógico, que nós estamos aqui dentro de uma casa espírita, na vida espiritual é importante a gente fazer sempre mais, porque é muito fácil vir receber, mas na hora de doar, né, de ajudar aquele que está chegando, a gente também precisa ver isso aí. Hoje eu sou recebida, hoje eu fui acolhida, agora eu fui tratada, agora eu estou bem, eu tenho o quê? Ajudar quem está chegando.
Isso é assim. Na família, idem. Na família, idem. Sabe? A gente também tem que acolher todos os familiares. Né? Ajudar a todos os familiares. E no trabalho também. Em todos os locais. Porque o trabalho é um lugar importante. Eu mesmo passo mais tempo no trabalho do que em casa. Mas faço com amor, né? Que também tem isso. Às vezes a gente faz a obra divina até fora de uma religião. Faz na vida. Né? Como acontecia com Bezerra de Menezes, por exemplo, e outros tantos que a gente vê aí, né? Tantos outros que fizeram coisas boas. Então você pode, se você é um advogado, seja o melhor advogado. Se você é professor, seja o melhor professor. Se você é faxineiro, seja o melhor faxineiro. Se você é cozinheiro, seja o melhor cozinheiro. Sabe? Não importa o que você está fazendo hoje. Importa que você faça com excelência. Né? É isso que nós temos que aprender. Venho numa casa espírita, não importa se eu varro o chão, se eu dou passe, se eu sou mais importante, menos... Não existe isso. Não existe. Não existe essa hierarquia. Né? Todos nós estamos para cumprir um papel. Então, certamente, e eu digo mais, né? Não sei até que hora que eu posso ir. Mais uns 5 minutos só? Tá bom. Então, assim, ó... se a gente, por exemplo, tem... Eu não vou nem falar de dons, porque dons dá a impressão que é o que vem direto, né? Que sem nenhum esforço. Tá certo que Deus nos dá alguns dons também. Mas eu tenho que me aperfeiçoar os meus talentos. Ah, eu tenho um dom para ser dentista. Ah, tá. Mas não estuda para ver. Ah, eu tenho um dom para ser médico. Vai, mas não estuda para ver. Tem bons médicos, tem péssimos médicos, né? Então, e assim vai. Em todos os setores, você precisa se aperfeiçoar. Então, isso é esforço, é luta, é trabalho. Né? Não tem outro jeito, né? E dessa forma, a gente vai conseguir cumprir o nosso papel, ser feliz, ser recebido, né? Que a gente não sabe a hora, né? Nós não sabemos nem a hora, nem quando Jesus virá. Mas quando ele chegar, que a gente esteja preparado para essas mudanças. E assim como Jesus falou ao pé da cruz, um pouco antes de ser crucificado, né? Aliás, acho que ele já estava na cruz, que ele falou: Pai, faça a sua vontade. Faça o que tem que ser feito. Assim também nós podemos falar para Deus: estou aqui. Faça o que tem que ser feito e o que eu merecer será feito. Porque quem é misericordioso e quem vai realmente determinar é Deus, né? É Deus que vai determinar. É lógico que a nossa ação conta muito. E porque Deus também é misericordioso. No caso mesmo daquele que teve medo, do servo que teve medo, certamente que se ele tivesse feito um esforço para multiplicar e não tivesse conseguido, Deus iria ver que ele teve um esforço dele e ia mudar completamente a fala. Então, na verdade, Deus percebe todos os nossos esforços e eles têm valores, né? Agora, precisamos ficar atentos e sermos corajosos, porque às vezes, disciplinados, não é tão simples às vezes, né? Mas a gente precisa ter essa força, tá bom? E é isso aí, que Deus abençoe todos nós, que nós possamos, na verdade, olhar para essas passagens de Jesus e entender o quanto nós precisamos trabalhar em prol do burilar nossas virtudes. Né? Às vezes a gente tem muito defeito, não tem problema, mas se você melhorar suas virtudes, o defeito vai ter pouca importância.
tá bom? Porque o que vai prevalecer são as virtudes, né? Tá bom, gente? Que Jesus continue nos abençoando e que todos nós possamos voltar para casa assim, com Jesus no coração, tá bom? E Maria, que todo mundo sabe que eu sou devota de Maria, né? Então, que Maria também nos abençoe, tá bom?